povo crente, aquele que está dentro de uma denominação, que ele acredita em tudo que o homem fala, ele deixa a Bíblia de lado, mas dá crédito naquilo que o homem fala. No mês que vem vai acontecer mais um eclipse do Sol total na América. 7 anos atrás aconteceu, 2017. Ele cruzou alguns estados americanos. E naquela época já estava previsto que em 2024 aconteceria no mesmo lugar. Ia fazer um X. A primeira vez e a segunda vez ia ser como se fosse um X. Então começou naquela época, sinal do profeta Jonas, de Nínive, a destruição de Nínive e o arrebatamento. Agora já está começando o arrebatamento, sinal de Jonas, o julgamento de Deus, essas coisas todas. E o crente fica em polvorosa, esperando arrebatamento. Porque tem que acontecer algo terrível para que aconteça o arrebatamento, para os crentes saírem daqui sem sofrer nenhum dano. Seria maravilhoso se realmente fosse dessa maneira, mas infelizmente não é. A Bíblia não diz nada disso. Mesmo quando o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento, ele não fala arrebatamento da igreja, nem dos crentes, nem dos que aceitaram a Cristo, nem daqueles que estão preparados, nada. Ele simplesmente diz: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Pronto. Mas o crente, o gentil, é nós. Por quê? Porque ele diz que tem um que impede a manifestação do anticristo. Ele não pode se manifestar enquanto esse que impede não for tirado. Aí a interpretação deles é que o que impede a manifestação do anticristo é a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja tem o Espírito Santo. Então, o anticristo não pode se manifestar quando com o Espírito Santo aqui na Terra. É uma barbaridade. Pessoas de ministério, pregadores, evangelistas, missionários, falando barbaridade, extra Bíblia. Bastou ter um sinal, alguma coisa, um eclipse, um alinhamento de planeta. Pronto, o arrebatamento vai acontecer. Então, para o crente que está preparado, não, que está esperando esse evento ser transformado num piscar de olhos, infelizmente não vai ser assim. Porque do primeiro evento que o apóstolo Paulo fala a respeito do arrebatamento em 1 Tessalonicenses, e o segundo evento, que é a transformação do corpo, tem uma separação de 1000 anos. 1000 anos. Então não pode ninguém sair daqui, ser transformado agora, porque é extra Bíblia.
E as várias passagens que a Bíblia dá suporte, todos têm que passar pelo processo da morte. Mas o crente acha santo, justo, está livre da morte e pode ser arrebatado, passando por cima da palavra de Deus, que diz que está ordenado ao homem morrer uma vez. E não fala nada a respeito de arrebatamento. Em outra passagem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso, tem que ser transformado num piscar de olhos. Mas isso é lá no último dia do reinado milenar de Cristo. 1000 anos depois da sua segunda vinda, se ele vier agora. Agora daqui a 7, 8 anos, primeiro tem que vir o mentiroso, o falso, para depois vir o rei dos reis, o verdadeiro rei. Então é bom que o crente congregado, ele busque entendimento na palavra da verdade, aquilo que está escrito, e busque entender. Não pegue uma passagem isolada e faça a doutrina de sair daqui voando rapidinho, não. Leia todas as epístolas da graça. Some todo para ver o resultado. Porque sempre que tinha um chamado pastor ou qualquer um entendido do assunto falando do arrebatamento, eu era um dos primeiros a me ficar, digamos assim, excitado. Já não me preocupava mais com as dívidas, com a dificuldade financeira, com as doenças. Não, nós vamos sair daqui rapidinho. Jesus está voltando, nós vamos sair daqui rapidinho. O anticristo, a marca da besta, nós não vamos alcançar isso daí, não é para nós. E quantos anos eu fiquei nessa? Até que eu acordei. E vi, entendi o porquê que não há arrebatamento de nenhuma igreja, de nenhum gentil. Porque todos nós temos que descer ao pó da terra, porque é o salário do pecado. E Cristo não nos livrou do pecado. Ele nos livrou da condenação do pecado, que é a morte. Nos livrou da morte. Não da morte do corpo, mas da morte da alma. Porque ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, que ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Corruptível é o nosso corpo, esse que corrompe, se acaba. E a alma, que é mortal, se revestir da imortalidade, num piscar de olhos, para começar a eternidade, o reino de Deus. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Mas não faz mal que as pessoas continuem sendo enganadas, porque a fantasia, a falsa esperança faz com que a pessoa continue buscando a eternidade aqui. Continue buscando a facilidade, a prosperidade, esquecendo a realidade que é dura. A verdade é dura. Então não faz mal. A fantasia faz as pessoas esquecer um pouco as dificuldades da vida. E como diz, a esperança é a última que morre. O camarada morre, acabou-se depois tudo. Mas como eu digo, Cristo voltando agora a sua segunda vinda para o seu povo, o povo judeu, porque eles têm que o receber, porque a primeira vez ele veio não receberam, porque já estava determinado assim. Agora ele vem a segunda vez para eles novamente, não para nenhum gentil. E nós, se estivermos aqui, entraremos no reinado milenar de Cristo. Não para reinar com ele, mas seremos súditos. E se não estivermos vivos, até então, o som da última trombeta, porque daí já não tem mais nada o que fazer. Já não há mais morte, já não há mais nada. É num piscar de olhos, eternidade com Deus. A trombeta soará, e desde Adão, inclusive ele, o próprio Adão, ressuscitará incorruptível. De outra maneira, onde está ele hoje? Ele obedece aquilo que Deus disse: ao pó a terra tornarás. Porque eres pó, do pó viestes, ao pó tornarás. Então, nós, gentios, até lá. Esse maravilhoso dia que Deus já determinou no início, como diz Isaías. Deus anuncia o fim desde o início.